vocês estão bem lembrados, quando nós vimos o conteúdo de campo elétrico, nós tínhamos que resolver integrais bem complicadas para calcular o campo quando nós tínhamos corpos extensos. Depois nós vimos um conteúdo chamado Lei de Gauss, onde as nossas integrais eram facilitadas quando a gente tinha casos de simetria, né? Simetria planar, simetria cilíndrica, simetria esférica. Então, a lei de Gauss para o campo elétrico facilitou o cálculo das integrais, né, nos casos de simetria. Existe um análogo para o cálculo do campo magnético, onde nós vamos resolver, ao invés das integrais da lei, usando a lei de Biot-Savart, nós vamos usar o que a gente chama de lei de Ampère, tá? Essa lei de Ampère, assim como a lei de Gauss para o campo elétrico, vai nos facilitar o cálculo do campo magnético. Nós vamos precisar traçar uma superfície, na verdade uma curva amperiana, agora é uma curva fechada e não uma superfície fechada, porque como nós vamos falar de corrente, nós não podemos zerar o fluxo, então nós vamos envolver a corrente apenas com uma curva e não uma superfície, tá? Porque nós não estamos falando de uma carga estacionária. Então nós vamos, mas de forma análoga à lei de Gauss, nós vamos traçar nós traçávamos uma superfície gaussiana, agora nós vamos fazer uma curva amperiana e nós calculávamos, no caso da lei de Gauss, o campo elétrico devido à carga envolvida pela gaussiana. Então, agora nós vamos calcular o campo magnético devido à corrente envolvida pela amperiana. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Tá, então para entender como é que funciona a curva amperiana, nós vamos envolver, vamos supor aqui, ó, né, nesse exemplo aqui, ó, 3 correntes. Eu tenho uma corrente I1 saindo da tela, corrente 2 entrando e a corrente 3 saindo. Se eu quiser calcular o campo magnético devido às correntes I1 e I2, eu traço uma curva fechada, tá? Um caminho fechado aqui, que eu vou chamar de curva amperiana, envolvendo as correntes, no caso aqui, ó, se eu envolver apenas I1 e I2 na minha amperiana, eu só estou calculando o campo devido a I1 e I2. A corrente 3 não foi envolvida pela amperiana, então eu não vou conseguir calcular o campo magnético devido à corrente 3. É a mesma lógica da lei de Gauss. Apenas as correntes envolvidas é que vão contribuir para o campo magnético calculado pela lei de Ampère. Tá? Então, eu faço uma curva fechada e essa minha curva fechada, que eu vou chamar de amperiana, tem uma orientação. Estão vendo que tem uma seta aqui, ó, tá? Então, quando já tiver o desenho da amperiana no problema, existe uma regra da mão direita para amperiana, tá? Vocês envolvem a amperiana com a mão direita com os dedos apontando no sentido da integração. Essa seta aqui é o sentido da integração, tá? Uma corrente no sentido do polegar recebe o sinal positivo e a corrente no sentido oposto o sinal negativo. Ó, se eu colocar a minha mão direita no sentido dessa seta, que é o sentido da integração, o meu polegar vai ficar para cima. Se o polegar estiver para cima, a corrente que está para cima, aqui no caso saindo da tela, que é a corrente I1, eu convenciono como sendo a corrente positiva. A corrente que estiver ao contrário do polegar é a corrente negativa, né? A corrente não é uma grandeza vetorial. Então, para eu conseguir contabilizar as correntes que são opostas, a gente usa essa regra da mão direita, tá? Por isso que a gente convenciona para saber quem que a gente vai colocar como positivo e negativo, a gente usa essa regra da mão direita aqui no sentido da integração da curva amperiana, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó, vamos pegar uma corrente, vamos pegar um fio que passa corrente, tá?
eu vou considerar um fio simétrico, um fio cilíndrico, que em geral é como os fios são, tá? Eu vou supor que esse fio passa uma corrente I para cima e eu quero calcular o campo magnético devido a essa corrente aqui do fio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma curva amperiana em torno do fio, levando em conta a simetria do fio. Por acaso, vai ser um círculo, né, para levar em conta a simetria cilíndrica do fio. E o círculo também coincide com a minha linha de campo magnético, né? A linha de campo e a minha amperiana vão coincidir aqui, ó, porque eu estou envolvendo o meu fio com uma curva fechada, que vai ser um círculo, né? E as linhas de campo magnético são círculos concêntricos em torno do fio, tá? Então, eu quero calcular a integral de linha aqui, ó, do campo magnético, né, envolvida aqui, né, por essa amperiana. Então, eu vou fazer o cálculo, ó, essa integral para dizer que é nesse caminho fechado. O que vai acontecer? Quem que é ds? Ó? ds é o sentido da integração da amperiana. Então, eu vou definir a minha amperiana aqui, ó, casando com a minha linha de campo, para eu não ter ângulo. Lembra que existe dentro do produto escalar sempre um cosseno? Então, isso aqui ficaria integral de BDS cosseno θ. Só que se eu coincidir aqui, ó, o meu caminho, ou seja, a minha amperiana, com o campo magnético, o meu ângulo vai dar sempre zero. Então, se eu levar em conta a simetria do fio, eu coincido o campo e a linha e a amperiana, cosseno de zero é 1 e eu não preciso me preocupar com essas questões de ângulo. Até por isso que vem essa regra da mão direita aqui, ó, para o sentido da integração. Porque eu também uso a regra da mão direita para desenhar a minha linha de campo, tá? Então, B integral de ds, né, é o que me sobrou aqui, porque eu levei em conta a simetria, né, como é que é a distribuição das linhas de campo. E a gente sabe que o campo de um fio retilíneo que passa corrente M0I dividido por 2πr, onde R vai ser o raio desse círculo e é a distância onde eu estou querendo calcular o meu campo magnético. Então, eu faço essa minha amperiana passando, né? Eu faço um círculo de raio R, passando no ponto onde eu quero calcular o campo. Então, o campo aqui, ó, é o campo de um fio e a integral de ds, se eu integrar nessa circunferência aqui, ó, vai dar o tamanho de uma circunferência, que é 2πr. Tá? Estou considerando aqui uma distância r aqui, ó. Tá? Então, este cálculo dessa integral de linha aqui, ó, integral de b ds, escalar ds, né? Existe um cosseno aqui dentro, ó, vai dar sempre μ0i, tá? Então, essa fórmula é conhecida como lei de Ampère. Essa é a equação da lei de Ampère, só que esta corrente aqui, ó, tem que ser a corrente envolvida pela amperiana, tá? Então, lembrando, não importa o formato, não importa o raio da amperiana, o que importa é envolver a corrente cujo campo magnético eu quero calcular, tá? E essa fórmula aqui que é conhecida como lei de Ampère. Então, nós vamos fazer o cálculo para um fio retilíneo, que é um cálculo que nós já fizemos utilizando a lei de Biot-Savart. Agora, nós vamos utilizar a lei de Ampère para fazer o mesmo cálculo e ver como a lei de Ampère é bem mais fácil de resolver a integral. Então, vamos considerar um fio passando uma corrente e nós temos uma visão aqui, ó, da seção transversal do fio. O nosso fio tem um raio Rzinho, tá?
essa seção transversal do fio, a seção é circular e a corrente do fio está saindo do papel, tá? Saindo da tela aqui no caso, né? Para nós calcularmos o campo magnético do lado de fora do fio, como que nós utilizamos a lei de Ampère? Nós vamos traçar uma curva amperiana em torno do fio a uma distância R, a nossa curva vai contemplar a simetria do fio, que é circular, e a nossa curva vai ter um raio R, que coincide com a distância que a gente quer calcular o campo magnético. A nossa amperiana precisa ter o sentido da integração. Para eu deixar minha integral positiva, já que a minha corrente está saindo da tela, ó, coloquem a mão direita, vocês vão ver que o polegar vai estar em direção de vocês e os dedos da mão direita vão fazer um círculo no sentido anti-horário, tá? Essa é aquela nossa convenção para corrente positiva, ó, casando com a mão direita aqui para amperiana, tá? Então, eu fiz uma amperiana orientada, que vai coincidir também com o campo magnético gerado por um fio, que a gente sabe que ele vai ser círculos concêntricos no sentido anti-horário, tá? E aí nós vamos calcular o campo magnético utilizando a fórmula da lei de Ampère, que diz que a integral de BDS é μ0 vezes a corrente envolvida. Então, ó, BDS, eu contemplei a simetria, DS está aqui, ó, e o meu campo magnético está aqui também. Então, eu tenho um ângulo de zero toda vez que eu contemplo a simetria. Esse produto escalar aqui, ó, que vai me dar um ângulo, cosseno, né, não vai interferir no meu cálculo. Então, eu tenho BDS igual a μ0 vezes a corrente envolvida, que é a minha corrente I do fio aqui, tá? B é o campo que eu quero calcular. Tirei da integral aqui, me esqueci, desculpa. Integral de ds, né, é μ0i. E a integral de ds é o comprimento da minha amperiana, que é o comprimento de uma circunferência. O comprimento da circunferência, eu coloquei ela com raio R, ó, 2πr é μ0i. Então, o campo magnético no exterior desse fio vai ser μ0i dividido por 2πr. Olhem a equação lá para o campo do fio retilíneo, como foi bem mais difícil de calcular. Agora, olha o nosso cálculo, ficou bem mais fácil. Então, fazendo o cálculo agora para o campo do lado de dentro do fio. Por que eu vou fazer o campo dentro do fio? Porque no interior do fio eu vou considerar a corrente parcial. Porque dentro do fio eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a corrente aqui, eu tenho a minha seção aqui transversal, a minha seção reta aqui do fio, ó. E eu vou calcular a corrente no interior, então eu vou fazer uma amperiana dentro do meu fio, ó. Então, tem corrente que vai ficar fora da amperiana. Lembra que eu só considero a corrente envolvida? A minha amperiana tem um raio R e o meu fio tem um raio Rzinho. Então, como é que fica isso? Eu vou cair nessa integral aqui, ó. A questão do ângulo vai dar na mesma. O que vai mudar é a corrente envolvida aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó, no interior do fio. Integral de ds é μ0 corrente envolvida, tá? Então, ó, ds, a integral de ds é o comprimento da minha amperiana, que é uma circunferência de raio R, né? Só que quem que é a corrente envolvida?
Eu tenho numa área de seção transversal aqui, ó, para minha área com o raio Rzinho, que é todo fio, eu tenho a corrente total. Para a área de raio Rzão, eu vou ter a corrente envolvida pela amperiana. Então, a corrente envolvida vai ser πr² vezes a corrente I dividido por πr². Então, fazendo o cálculo, a minha corrente envolvida aqui, ó, é R² vezes I dividido por R². Então, o campo, neste caso, fica μ0I. Eu tenho o fator 2π aqui, só que eu tenho agora os raios a considerar, né? Eu tenho Rzão e R². Tá? Lembrando que nesse cálculo eu considerei um fio de raio Rzinho e calculei o campo na distância Rzão.